também aqui para Itatiaia, para a gente colocar na mesa redonda de toda terça-feira. Sobre o time, Romano, o William e o Lucas Oliveira devem continuar fazendo esse trabalho e não devem ser opções para esse confronto contra a equipe do Grêmio, e o Alisson permanece naquela de treinar à parte. E o Alisson comeu a bola, né, Romano, naquele jogo contra o Grêmio da Copa do Brasil. Lamento muito essa ausência também para esse fim de semana. Pois é um jogador que às vezes a gente paga, a gente não está vendo os treinos, né, Alexandre? Mas às vezes paga pelas atitudes, né? Bom dia. Bom dia, Romano, bom dia, Pansieri, que acompanha a gente, Edu. Olha, eu acho que ele, mais até do que pelas atitudes, o Romano, talvez pela gestão de carreira, sabe? Por quem instrui o Alisson, porque eu acho que isso é função também, tá? Eu acho que é função do agente, de quem cuida da carreira do jogador, dizer a ele, aqui, ano passado você estava jogando jogou o Campeonato Mineiro pelo Atlético, não foi isso? Foi. E depois foi para Ponte Preta. Ponte. É o primeiro grande clube que ele defende, é a primeira grande oportunidade que ele tem na Série A, e de repente o Alisson, que chegou ao Cruzeiro muito disputado, eu me recordo que no início do ano, né, o Pansieri, tinham outros clubes interessados nele, acho que o Internacional, o Flamengo, o Inter, até depois dele já no Cruzeiro, quando teve aquela treta com o Pesolano, tentou o Alisson. Até trouxe gente aqui para negociar com os empresários. O Mano ligou para ele. O que acontece? Eu não vou falar o nome do bar, mas foi ali na Pampulha, do lado do Mineirão. Teve uma reunião lá. O que acontece, o Romano? O Alisson parou de jogar. O Alisson tem uma marca de desentendimento com os dois treinadores que o Cruzeiro teve, e a primeira grande oportunidade dele, ele está desperdiçando. Porque ele chegou ao Cruzeiro cobiçado e, sem dúvida nenhuma, ele vai encerrar a temporada 2023 menos valorizado do que quando ele chegou. Então eu acho que é uma questão que precisa ser muito bem até esclarecida pelo Cruzeiro, mas eu acho que pelo posicionamento do Pesolano, pelo posicionamento do Pepa, aí o problema não está no clube. Poderia até ter um problema no clube se fosse um treinador, dois treinadores totalmente diferentes, e os dois tiveram problema com o mesmo jogador. Engraçado você levantar isso, que eu ia justamente acentuar. Dois treinadores de características diferentes, de escolas diferentes, e ele acabou sendo preterido aí por ambos. É complicado e a gente sabe que ele tem potencial, né, Edu? Bom dia. Tudo bem, Romano? Um abraço para você, quem tá ligado no Rádio Esportes. Pois é, cara, a gente tá falando do Alisson, né? Ele pode ter personalidade forte, mas ele ainda é apenas o Alisson. Ele tem que ter um mínimo de respeito pela hierarquia, pela decisão do técnico, pelas orientações da comissão técnica, que se acha que ele precisa fazer um trabalho de passe separado, ele vai e faz o trabalho de passe separado. Se evoluir nesse fundamento, ele pode ter mais chances de ser escalado. Agora, para a carreira dele é muito ruim, né? Porque a análise de mercado de outros clubes, de outros países, enfim, na hora de analisar o histórico do Alisson, vai estar lá em extracampo, vai estar um vermelhinho. Convivência em grupo, um vermelhinho. Respeito à hierarquia, um vermelhinho. Pode dentro de campo estar, tecnicamente, um verde, intensidade, um verde, mas no futebol o extracampo ele diz muito. E isso é muito ruim para a carreira do atleta e acaba sendo ruim para o Cruzeiro também, né? Que não deixa de ser um ativo. E tomara que consigam resolver o quanto antes e que o Alisson coloque a mão na consciência. Ele tem potencial. Mas, por exemplo, quando ele estava fora do time, a gente não tinha informação desses problemas disciplinares do extracampo do Alisson. Eu aqui falei algumas vezes, olha, eu acho que eu vejo no Alisson muita indisciplina tática. E isso pode fazer com que ele tenha menos chances entre os titulares, talvez não seja a preferência desses treinadores que são muito táticos. O Pesolano era muito tático. Preza muito por isso, né? Exato. E isso conta muito para esse tipo de treinador, para essa característica. E saber escutar é fundamental, né, Romano? Principalmente quando a gente está em início de carreira, quando a gente chega num novo emprego, quando a gente tem uma hierarquia. Saiba escutar, tenha respeito, procure fazer o melhor e fazer o que o seu superior te pede, cara. É o mínimo que você tem para se dar bem no emprego, e o Alisson é o mínimo que ele tinha que fazer para tentar recuperar uma titularidade no Cruzeiro. E essa questão de obediência tática, a escola dos dois treinadores, tanto Paulo Pesolano quanto agora o Pepa,
são treinadores que são de escolas que priorizam demais, é importante demais no trabalho deles a questão tática. Então o jogador tem que ter obediência para entender o que o treinador quer e para poder executar. E aí o Cruzeiro, Xará, perde uma opção interessante, principalmente nesse momento que o meio-campo está passando por várias lesões aí, perdendo vários jogadores. Só que aí, Romano, o futebol ele tem esses rompantes, né? A informação que eu tenho é que o Ian Lucas, que ele não estava sendo numa lista de jogador preterido. Ele ia ser emprestado, não ia? Ele ia ser emprestado para minutagem, mas não porque é falta de qualidade, não é deficiência técnica, não é nada nesse sentido. Ele ia ser emprestado para ganhar corpo, bagagem, futebol, enfim. Esse atleta, ele foi reintegrado ao grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro contratou ele recentemente da Ferroviária, pagou R$1 milhão, ele tem contrato com o Cruzeiro até 2027, então ele agora vai ser presença nessas listas de relacionados do Cruzeiro. Muito por essa vaga que abriu no time. Uma outra questão, Romano, deixa eu atualizar sobre Breno Teixeira. Muita gente pergunta desse garoto que o ano passado teve oportunidades e você se lembrou de Paulo Pessolano, que hoje é treinador do Valladolid. Esse atleta está muito próximo de deixar o Cruzeiro para o futebol europeu. E aí, uma tendência mesmo que está se abrindo, né, é o futebol búlgaro. É um atacante de beirada, forte, lado de campo, pé esquerdo, canhoto, que chegou a ser emprestado ao Valladolid, da Espanha, do próprio Ronaldo, fez alguns jogos no time B, acabou se machucando lá, não foi utilizado no time do Pepa, mas vem fazendo trabalhos na Toca da Raposa, trabalhos físicos, para que essa negociação seja sacramentada pelo menos até o fim do mês, o mês que vem, e ele seja aí reforço de um time búlgaro que está sendo aí guardado a 7 chaves, mas vai levar o Breno Teixeira, jogador que está deixando o Cruzeiro nessas movimentações. Ô Romano? Posso falar uma rapidinho sobre o Ian Lucas? Claro. Da importância de você fazer uma análise tática para falar por que determinado jogador tem sido utilizado ou não. O Ian Lucas foi mais utilizado com o Pesolano. Muito certo, mais. Né? Muito utilizado. Muito mais. O Pesolano precisava de um primeiro volante com boa saída de bola, porque ele jogava com 3 zagueiros, o terceiro zagueiro fazia às vezes de um lateral defendendo uma linha de 4 ou às vezes uma linha de 5. Então ele não precisava desse primeiro volante com a capacidade de ler espaço defensivo, entrar entre 2 zagueiros, fazer uma cobertura com uma urgência da subida de um dos laterais. Então ele via no Ian Lucas um potencial maior para jogar porque ele tem a qualidade na saída de bola. O Pepa, ele precisa de um primeiro volante que faça uma leitura maior de espaço na hora de defender, na hora de jogar sem a bola. O Jussa, o Richard, de entrar no meio, entre os 2 zagueiros para fechar uma linha de 5. O Jussa tem essa capacidade. Fazer uma cobertura pelo lado do campo quando um dos laterais sobem e o atacante, o ponta, não tem a capacidade de voltar. O Jussa consegue fazer essa leitura. E não tanto uma capacidade de saída de bola. Então, você tem um primeiro volante com uma característica que se encaixava melhor na ideia do treinador anterior e que não se encaixa na ideia do atual. E aí vem dentro daquela que a gente estava falando de trabalho tático, de filosofia tática. A disciplina tática. Que tem os treinadores. Exato. E principalmente os 2 últimos treinadores do Cruzeiro. O que passou e o atual tem muito isso em voga, né? Nem sempre o cara é ruim, o técnico não gosta dele. É porque, por característica, ele não se encaixa no estilo de jogo, na ideia de jogo de determinado treinador, como ele se encaixava no outro. Exatamente. A gente tem visto isso muito no futebol brasileiro. Exatamente. É o Cruzeiro também que está dando oportunidades para essa galera do Sub-20, ó, Pedrão, Juan Índio, essa turma toda está sendo avaliada porque há um entendimento do Cruzeiro de um trabalho a médio também a longo prazo com esses meninos, os crias da toca do time celeste. Eu falei em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo, bônus até R$200. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. Ô, Romano, eu até vi ali o grande Ramiro tá ali na publicidade, na arte da Betfair. A gente pergunta do Ramiro, o Ramiro está seguindo o tratamento, está evoluindo bem, foi uma lesão séria no joelho e ele fazendo também toda essa linha de trabalho aí do Departamento de Saúde do Cruzeiro, e o ano que vem deve voltar para ser opção nesse meio campo do Cruzeiro, segue no grupo, ele não está nos jogos por conta dessa lesão, Xará. E só lembrando o seguinte, a lesão dele foi grave, lesão muito séria. Muito grave. Que ele teve, então a recuperação realmente é lenta, e tem que se ter todo o cuidado em recuperação e nesse tipo de lesão.